nós deveremos estar prontos a pedir aquilo que Deus está pronto a nos dar. Nós deveremos estar prontos a rogar ao Senhor por aquilo que Ele de fato nos prometeu. Certamente, a ausência desse benefício da terra prometida não é necessariamente o fim para Moisés. Porque junto com essa resposta aparentemente dura, vem a misericórdia de Deus. Deus diz, faz o seguinte, vá ao topo do Monte Pisga e olha para o sul, para o norte, para o leste, para o oeste. E você vai ver a terra de Israel. Veja exatamente o que ele faz isso no verso seguinte, né? Exatamente isso no verso seguinte ele diz, veja, ele diz assim, rogo-te, pois, que me deixes passar para que eu veja esta boa terra que está além do Jordão, verso 25, esta boa região montanhosa e o Líbano, porém o Senhor indignou-se muito contra mim por vossa causa, e não me ouviu, antes me disse, basta, não me fales mais nisto. Sobe ao monte de Pisga, levanta os olhos para o ocidente e para o norte, para o sul e para o oriente, e contempla com os próprios olhos, porque não passarás este Jordão. Contempla o que Deus te deu. Eu me lembro, imediatamente vem à memória o texto de Gênesis no capítulo 13. Por favor, abra sua Bíblia comigo. Quando, depois de Abraão ter sido chamado por Deus e ter descido para o Egito, e a fome foi tão grande que ele sai de lá, mas sai de lá rico por causa de Faraó. É interessante como sai Israel do Egito. E logo depois ele enriquece, e junto com ele o seu sobrinho ficam ricos e não conseguem viver na mesma terra. Começaram a contender entre eles. Então, Abraão disse especificamente ao seu sobrinho, escolhe a terra que você quer e depois eu vou. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Nós vamos mudar os nossos caminhos. Especificamente verso 11, veja o que diz o texto do capítulo 13. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente, separaram-se um do outro. Agora verso 14, disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele, ergue os olhos e olha, desde onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente, porque toda essa terra que vês eu te darei, a ti e a tua descendência, para sempre. Perceba, ele é exatamente como um filho de Abraão, Moisés que creu no Senhor, ele vê a terra exatamente como viu Abraão. E ele aguardava a mesma cidade. A mesma cidade. O Senhor concedeu a Moisés a graça de ver a terra com seus próprios olhos, mas não a graça de entrar na terra com seus próprios pés. Ele não tocou nela, ele a viu de longe. Sobe ao cimo de Pisga, levanta os olhos para o ocidente e para o norte, para o sul e para o oriente, e contempla com os próprios olhos, porque não passarás este Jordão. Interessante, irmãos, porque deve ser algo angustiante, não é? E o Senhor ainda concede a ele um privilégio. Sobe e contempla a terra. Isso não é para o mal dele, isso é ainda como misericórdia, permitindo que ele visse a terra. Ele morre ali. É interessante. Ele vê a terra e morre. A Escritura vai dizer isso, em Deuteronômio mesmo. Dentro desse desapontamento, dessa angústia de ter recebido o não de Deus, ele pôde ver a terra de longe. Mas é tão interessante perceber
como que esse tema é fundamental para Moisés. Não é um assunto simples para ser tratado. Veja, por favor, veja quantas vezes em Deuteronômio Moisés vai falar do que aconteceu com ele aqui. Se você olhar no capítulo 1, verso 37, por favor, Deuteronômio 1, verso 37. Veja quantas vezes aparece o texto sagrado, esse assunto. Diz assim: também contra mim se indignou o Senhor por causa de vós, dizendo, também tu lá não entrarás. Capítulo 3, 26, que nós acabamos de ler. Capítulo 4, verso 21, veja ainda. Também o Senhor se indignou contra mim por vossa causa e jurou que eu não passaria o Jordão e não entraria na boa terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Veja ainda o capítulo 31, verso 2, por favor. 31, verso 2. Diz assim o texto sagrado. E disse-lhes, sou hoje da idade de 120 anos, já não posso sair e entrar. Já não posso sair e entrar. E o Senhor me disse, não passarás o Jordão. No mesmo 38, verso 48 em diante. Veja o texto, por favor. 48 em diante. Naquele mesmo dia falou o Senhor a Moisés, dizendo, sobe a este monte de Abarim, ao monte Nebo, que está na terra de Moabe, defronte de Jericó, e vê a terra de Canaã, que aos filhos de Israel dou em possessão. E morrerás no monte, ao qual terás subido, e te recolherás ao teu povo, como Arão, teu irmão, morreu no monte Hor, e se recolheu ao seu povo. Porquanto prevaricastes contra mim, no meio dos filhos de Israel, nas águas de Meribá de Cádiz, no deserto de Zim, pois me não santificastes no meio dos filhos de Israel, pelo que verás a terra defronte de ti, porém não entrarás nela na terra que dou aos filhos de Israel. Capítulo 34, verso 4. Veja, isso é repetido várias vezes no livro. 34, verso 4. Ele diz, disse-lhe o Senhor, esta é a terra que sob juramento prometi a Abraão, e a Isaque e a Jacó, dizendo, a tua descendência darei, eu te faço vê-la com os próprios olhos, porém não irás para lá. Isso não é algo que Moisés, não foi tratado com muita simplicidade isso. Ele repete isso muitas vezes no texto. Mas entenda, o coração dele encontra conforto. O coração dele se tranquiliza. Ele pecou contra o Senhor. Ele clama pela misericórdia do Senhor. O Senhor não concede a ele esse privilégio. Mas não significa que ele não era servo de Deus. Pelo contrário, ele é servo de Deus. Isso é tão claro que Josué, o livro de Josué, que virando o capítulo 34, Josué 1, verso 1 em diante diz, sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo, veja, Deus falou com seu servo Moisés, depois falou com Josué, que era servo de Moisés. É claro que Moisés era um servo de Deus. Ele para de falar sobre isso, como diz o texto, porque Deus estava irado com ele. A exclusão de Moisés de entrar na terra prometida me parece que precisa ser analisada com algum detalhe, sem dúvida alguma. Porque é claro que ele pecou, é claro que ele levou o pecado, como nós já vimos. Mas, ao mesmo tempo, irmãos, vem a grande questão. Será que Deus ouviu a oração de Moisés? Será que o não foi não de fato? Porque ele aprendeu que eles não tinham pão, para que entendesse que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Se o Senhor reteve alguma coisa terrena dele, foi para que ele ganhasse coisas superiores, sem dúvida alguma. Porque o Senhor, lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, me parece que Deus ouve a oração de Moisés. E lá em Lucas, no capítulo 9, por favor,
Ele não viu a terra prometida, mas viu a glória do seu Redentor. Veja, no capítulo 9 de Lucas, capítulo 9, verso 31, quando Lucas está tratando especificamente ali no Monte da Transfiguração, quando estão diante do Senhor Moisés e Elias. E veja o que diz o texto, né? Verso 28. Cerca de 8 dias depois de proferidas estas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e suas vestes resplandeceram de brancura. E eis que 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias. Agora veja, ele aparece no contexto do Êxodo, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida, isto é, e falavam do seu êxodo, que ele estava para cumprir em Jerusalém. O libertador, que é Cristo, estava partindo para libertar o povo do cativeiro. Moisés aparece ali, naquele monte, juntamente com Cristo. Naquele monte está aquele que vai atravessar o Jordão. Ele parte. Ele não vence Faraó simplesmente. Ele vence o diabo. Ele vence o pecado. Ele vence a morte. Ele entra no exílio. Ele passa 3 dias no exílio. E no 3º dia, ele é liberto e ressuscita dentre os mortos. No dia do êxodo, no dia da partida para Jerusalém, a lei e os profetas se encontram dizendo: esse é o propósito de toda a revelação. É para lá, em cima desse monte, que todos nós aguardamos chegar e ver a glória do Senhor Jesus Cristo, como Moisés viu. Porque Moisés não pôde levar o pecado do povo, morreu pelo pecado do povo, mas não levou o pecado do povo, porque esse que liberta o povo, como diz Isaías, no capítulo 53, por favor, abra sua Bíblia comigo, Isaías no capítulo 53, verso 4 a 6. Diz assim o texto: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. A iniquidade de todos nós. Ele apontava para esse servo que levaria o pecado do povo sem nunca ter cometido o pecado. Moisés, como um tipo, disse: é por vossa causa que eu não estou entrando. É o máximo que um homem que nasce nesse mundo e é pecador, é o máximo que ele pode expressar no que aponta para a obra do Filho do Deus Altíssimo. Ele diz: eu levei o pecado deles, é por causa do pecado deles que eu estou morrendo e que eu não estou entrando na terra. Mas Jesus diz que levou sobre si os nossos pecados sem nunca ter cometido pecado. E a glória do Senhor é vista naquele monte. E Moisés, então, com o coração alegre, agora satisfeito, depois de ouvir do Senhor, ele vai e encoraja o jovem Josué, dizendo assim, no final do capítulo 3, ele diz, no verso 28, dá ordens a Josué e anima-o
e fortaleça-o, porque ele passará diante deste povo e o fará possuir a terra que tu apenas verás. Assim ficamos no vale defronte de Bet-peor. Anima Josué. Não seja para Josué o que o povo foi para você. Não faça Josué se entristecer, desanimar na sequência da caminhada. Você tem responsabilidade com ele. Preste atenção. Anima Josué. Não faz com ele o que Israel fez com você. Certamente, essa é a história que termina a introdução do livro de Deuteronômio. E vai antecipar uma sequência com a qual todo o livro vai concluir, que é o chamado de Josué e a morte de Moisés no Monte Pisga. E o posicionamento ali, exatamente ali em Bet-peor. É ali onde a história vai dar continuidade. Eles estão dias da terra prometida. Os limites agora estão cada vez mais claros. A terra é perceptível. Eles podem contemplar já de longe. Então Moisés, animando esse povo que vai entrar, esse Josué que vai entrar, esse Salvador que vai fazer a terra ser possuída, esse Josué que é o Deus que salva, que vai conduzir o povo para a terra prometida, esse Josué e esse povo precisa ter sua memória muito bem estabelecida. E o que é que Moisés faz então? Ele vai iluminar a mente e a memória do povo, dizendo: vocês precisam de uma organização muito clara. Por isso, no capítulo 1, verso 9 a 18, veja, volte comigo rapidamente. 1, 9 a 18, ele fala dos líderes. É preciso escolher presbíteros. Veja, eu estou indo, a igreja precisa de presbíteros. Verso 9 ao verso 18, como nós já vimos no capítulo 1 do livro de Deuteronômio, a nomeação de auxiliares. Depois, ele vai dizer, no verso 19 ao verso 46, né? 12 homens foram enviados para espiar a terra de Canaã. Ele diz: esse é o pecado que vocês devem fugir, a incredulidade. Vocês precisam crer no Senhor. Então, lembre-se, essa estrutura vocês terão lá. Vocês precisam ter confiança no Senhor. E ainda ele vai no capítulo 2, verso 1 em diante. A jornada de Cádiz até Zered. Ali, mais uma vez, o Senhor diz: o Senhor guiou o caminho na terra do deserto até a entrada na terra prometida. E no finalzinho do capítulo 2, 24 até o 3 em diante, ele mostra a vitória que inspirou a coragem de dar sequência. Deus vence os 2 reis e agora eles estão prontos para entrar na terra. E no capítulo 3, verso 12 a 20, a memória do compromisso de unidade e solidariedade quando se trata dos conflitos do povo. É tempo agora, dia adiante, de cruzar a terra, cruzar o Jordão, porque vocês já estão muito tempo desse lado do Jordão. É hora de vocês entrarem. Preste atenção no que vai acontecer. Cuidado, escolham os seus presbíteros, sejam crentes e não incrédulos. Busquem a unidade no meio do povo. Confie no Senhor. Espera nele. Ele tem todo o poder. Os inimigos que foram vencidos. A vitória do nosso Senhor é a certeza de que nós não seremos destruídos. Vocês podem ter certeza que nós entraremos na cidade celestial. Anima. Moisés não anima apenas Josué, mas toda a nação de Israel, que agora entra na terra prometida. Certamente, o Senhor nos ensina coisas preciosas aqui e que precisam ser extremamente compreendidas e praticadas por nós. A primeira delas, fundamentalmente, nós devemos aprender a orar. E orar com sabedoria, insistentemente diante de Deus. Ele nos ensina a orar.
com insistência até, e pedindo a Ele, batei, batei, pedi, pedi, buscai, buscai, é um princípio bíblico. Aquilo que Ele prometeu, não deixe de insistentemente pedir. Mas se o Senhor não lhe dá aquilo que você precisa, acha que precisa nessa terra, é porque Ele quer ensinar a você que a ausência do pão é para que você entenda que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Que aquilo que é retido de você nessa terra é para que a tua esperança seja superior. É preciso entender que é esse o cuidado de Deus com o seu povo. E é certamente também é necessário entender que a nossa vida precisa ser um exemplo para as pessoas, no modo como nós vivemos, na nossa esperança. Os pais aos seus filhos, os líderes às suas ovelhas, todos nós precisamos e nós somos responsáveis uns pelos outros. Certamente a igreja caminhará mais firme assim. E por último, e certamente por último, a terra prometida, o céu, esse é o lugar que Deus conduzirá todo o seu povo, aquele amor e cujo Filho levou a culpa e o pecado. Não tenha dúvida que somente esses, por quem Cristo morreu, entrarão na presença de Deus. Moisés não entrou na terra prometida, mas não tenha dúvida que ele está com o Senhor. No monte da transfiguração, ele e Elias estavam diante de Deus. Você não tenha dúvida que Moisés está diante do Senhor. Ali é uma prova de que Ele não nos concedendo as coisas dessa terra, Ele nos concede coisas superiores. Superiores. E nós temos de ter plenamente essa confiança nele. Irmãos, encorajem, tenham sua vida encorajadas por essa verdade, animados por esse princípio. Nós vamos continuar a nossa caminhada, a nossa jornada, com fé no Senhor, esperando nele, fugindo da incredulidade, buscando a unidade, conhecendo a Deus, sabendo o que Ele fez por nós e que o que Ele fez por nós é certo de que Ele nos conduzirá sãos e salvos até o destino final. E nada nos faltará nessa jornada. Nada nos faltará nessa jornada. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Senhor, nós te damos graças por tua palavra e pelo privilégio, Senhor, de podermos refletir sobre as verdades do Senhor e como nós precisamos nos colocar diante de Ti, diante das Tuas promessas, e como devemos também preparar, Senhor Deus, outros, a responsabilidade que nós temos com os nossos irmãos. Ajuda-nos, ó Deus, em todas as áreas da nossa vida, a conduzirmos as pessoas como exemplo de vida e não apenas por aquilo que falamos. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos responsáveis de fato uns pelos outros, a zelarmos pela vida uns dos outros, e termos cuidado com a vida dos mais fracos, zelarmos por aqueles que precisam de maior conforto e ensino do Senhor. Tem piedade da nossa vida, ó Deus, e concede-nos a graça, mesmo quando tivermos recebido o não do Senhor para qualquer coisa dessa vida, nós compreendamos que isso é para o nosso bem, e que o Senhor nos fará ter e possuir o que é infinitamente superior. Essa é a nossa esperança, porque foi para isso que o nosso Redentor veio, e é essa obra que Ele conquistou, que Ele realizou, é a nossa esperança e a nossa plena certeza que é nossa, que pertence ao Teu povo, porque nos foi dada por meio da obra dEle, e entregue pelo Pai à igreja que é o Teu povo. Graças te damos por isso. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém.